Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula do Conquistar. Eu sou a professora Ângela Pessoa, docente da Escola Estadual Professor Jorge Caram Neto, que pertence à Coordenadoria Distrital 5. Eu convido você a me seguir em minhas redes sociais. Marca aí, @prof_Angel_Paula. E também convido você a nos seguir em nossas redes sociais que está aí na sua telinha, @Centro de Mídias _AM, e nos marcar naquela selfie, naquela foto que você vai tirar quando estiver estudando em #Projeto Conquistar Seducam. Agora nós vamos para o episódio 11, aulão Matemática, trajetórias em parábolas, com detalhamento, zeros de uma função quadrática, ponto de máximo e ponto de mínimo. Agora vamos para a questão do nosso primeiro quiz. De acordo com os nossos estudos, qual o valor de m para que a função f de x igual a 3x² menos 6x mais m no conjunto dos números reais admita dois zeros distintos? Alternativa A, m igual a 3. Alternativa B, m maior que menos 3. Alternativa C, m menor que 3. Alternativa D, m igual a 3. Perfeito. Eu vou dar um tempinho para que você possa pensar na resolução dessa questão e marcar com certeza a alternativa correta. Ok, espero que você tenha marcado a alternativa correta. Então vamos lá para a resposta desse quiz. Nós temos como resultado letra C, m menor que 3. E se de repente você não marcou a resposta correta, ficou com alguma dúvida, nós vamos agora compreender melhor essa questão. Mas antes disso, eu quero aqui lembrar você que esse problema, ele diz o seguinte, ele fala que é uma função do segundo grau e quer que admita no conjunto dos números reais, tá? Então, essa solução precisa estar no conjunto dos números reais. Então, vamos compreender melhor. Então, antes de a gente continuar a solução dessa questão, eu quero enfatizar algo bem importante para você. O valor do delta, né, de uma função do segundo grau é importante. É importante para que possamos definir se de repente haverá uma raiz, duas raízes, né? Depende tudo do valor de delta. Então, vamos entender melhor. Todas as vezes que o valor de delta de uma função quadrática for maior que zero, ou seja, for um número positivo, tá? Essa equação, ela possui duas raízes reais e distintas. Todas as vezes que o valor de delta for exatamente igual a zero, essa função do segundo grau, ela possui duas raízes reais e iguais.
todas as vezes em que o valor de delta for menor que zero, pessoal, menor que zero é um valor negativo, certo? Quer dizer que essa equação não possui raízes reais. Vejam só, o problema estava nos pedindo raízes que estivessem no conjunto dos números reais, tá? Então, prestem atenção, fique ligado nessa questão dos valores de delta. Então, vamos para a função que foi dado no problema. F de x igual a 3x ao quadrado menos 6x mais m. Vamos identificar os coeficientes dessa função. Então, nós temos a igual a 3, b igual a menos 6 e o valor de c igual a m, da forma que está aqui na função. Bom, o problema quer que admita duas raízes reais e distintas, ou seja, delta precisa ser maior que zero, né? Então, já está escrito aqui, ó, delta maior que zero. Vamos continuar. Substituindo os valores, gente, lembrando, tá, que essa expressão é o valor de delta. Então, nós temos delta, que é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, maior que zero. E estamos substituindo, né, nessa outra linha, os valores dos coeficientes que acabamos de identificar. E então, nós temos que menos 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes 3 vezes m vai dar igual a menos 12m. E tudo isso maior que zero. Vamos trocar o 36 de lugar, ele vai para o segundo membro e vai negativo, porque ele está positivo no primeiro membro. E então, quero enfatizar com você essa expressão. Pessoal, podem perceber que nós temos aqui, ó, no primeiro membro, certo? Um valor negativo que está multiplicando com uma variável, justamente a variável m. Todas as vezes que isso acontecer, você precisa multiplicar toda essa expressão por menos 1. E ao multiplicar por menos 1, justamente este sinal vai mudar de posição. Vocês podem perceber que ele está maior, mas quando multiplicamos por menos 1, ele passou a ficar menor, certo? E ao dividirmos, né, 36 por 12, temos como resultado m menor que 3, certo? Eu espero que você tenha compreendido essa solução e que você possa revisar essa questão para ter um entendimento melhor. Agora, nós vamos para o conteúdo. Vértice de uma parábola. Ponto de máximo e ponto de mínimo. O eixo de simetria de uma parábola intersecta em seu vértice. Agora, iremos determinar as coordenadas do vértice de uma parábola. Nós temos aqui o exemplo de uma função do segundo grau, certo? E estão destacados alguns pontos. Nós temos como destaque ponto A, ponto A', ponto B e ponto B', certo? Outro detalhe importante que vale a pena enfatizar. Essa parábola, ela tem concavidade voltada para baixo. Por quê? Justamente porque o valor de A dessa função, ele é um valor negativo, ou seja, A é menor que zero. E para você não esquecer, todas as vezes em que o valor de A é menor que zero, concavidade voltada para baixo. Parece uma carinha, né? Uma carinha triste, mas isso é somente para que você compreenda e não esqueça que todas as vezes em que A é menor que zero, concavidade da parábola é voltada para baixo. Mas vamos destacar esses pontos que estão marcados, principalmente o ponto A e o ponto A'. E eu quero também mencionar algo bem importante para você. Gente, nós temos aqui, ó, o eixo X, certo? O eixo X, ele também é chamado de eixo das abscissas, tá bom? Acontece de aparecer esse nome para vocês, isso aqui se chama abscissas. E o eixo Y também pode ser chamado de eixo das ordenadas. Então,
Quando eu falo eixo Y ou eixo das ordenadas, tá, pessoal? Eu estou me referindo ao mesmo, o mesmo valor, tá bom? Então, olha só o ponto A, né? E o ponto A'. Possui a mesma ordenada. E o que ele me diz aqui? Quando isso acontece, quando isso ocorre, dizemos que os pontos são simétricos em relação ao eixo da simetria. Gente, quem é o eixo da simetria aqui nessa parábola? Exatamente esse segmento que passa pelo meio da parábola, dividindo ela em duas partes iguais. E aqui, ó, nós temos o vértice da parábola. O vértice da parábola, pessoal, é exatamente bem no meio da curva, tá? Da parábola. Então, ele me diz o seguinte, que existe aqui uma simetria. Por que eles são simétricos? Se você perceber bem aqui, ó, tem a mesma distância, tá? E a mesma distância. Por isso que a ordenada, né, eles são simétricos, ok? Então, vamos para o próximo passo. Só que eu já encontrei, né, essa ordenada, já entendi que eles são simétricos. Então, vamos encontrar o vértice dessa parábola. Eu vou colocar aqui para você, ó. Vamos encontrar o vértice dessa parábola. Aqui existe um par ordenado. O que é o par ordenado? O valor de x e o valor de y. Quem são esses valores, né, nesse gráfico que acabamos de ver? Pessoal, basta você pegar a abscissa do ponto A, que está bem aqui, a abscissa do ponto A', que também está aparecendo bem aqui, somá-los e dividir por 2. E então, vamos calcular o quê? A média aritmética dessas abscissas. E ao encontrar o valor, nós temos sim a abscissa do vértice dessa parábola. Ou seja, está aqui o vértice. A abscissa é igual a 3. Quem nós ainda não conhecemos? O valor de y, né? Mas a gente vai encontrar agora. Então, como que eu encontro? Já sei que o valor do x é 3. Então, aqui nós temos f de x, mas eu vou substituir o x por 3. E ao substituir na função que foi dado, nós teremos que f de 3 é igual a 4. Ou seja, quando x for igual a 3, o y é igual a 4. Então, né, teremos como o vértice da parábola esse valor aqui, ó, tá? 3 e 4 é o vértice da parábola em função, né, daquela equação que estava na cartela anterior. Então, aqui está o gráfico da função. Bem aqui nós temos o eixo de simetria, aqui nós temos o vértice da parábola, tá? Isso aqui é para que você tenha uma compreensão melhor de como construir o gráfico de uma função. Mas eu quero dizer para você que existe uma maneira de resolver isso sem ficar procurando a média aritmética, né? Sem ficar preocupado com o eixo de simetria, que é utilizando exatamente a fórmula do x-vértice e do y-vértice, tá? Então, a fórmula do x-vértice é exatamente essa expressão que está aparecendo para você. X-vértice é igual a menos b dividido por 2a. E y-vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Lembre-se, eu trouxe para você aqui, ó, né, para lembrar o vértice da parábola que estávamos construindo anteriormente e separei, ó, quem é o x-vértice dessa parábola? 3, certo? Quem é o y-vértice dessa parábola? 4, tá? Espero que você tenha entendido isso aí. Então, gente, se x-vértice eu vou usar essa fórmula e y-vértice eu vou usar essa fórmula, então significa que o vértice de uma parábola eu posso encontrar utilizando, né, essas expressões, tá bom? Então, ponto de máximo e ponto de mínimo de uma função quadrática é possível encontrarmos quando conhecemos as coordenadas do vértice de uma parábola.
E então podemos determinar o ponto de máximo e o ponto de mínimo de uma função. Então vamos para o exemplo para você entender melhor. Nós temos aqui uma nova função, certo? Uma nova função do segundo grau. Pessoal, essa função eu já estou vendo que o valor de A é maior que zero. Vou desenhar bem aqui para você, ó. A maior que zero. Olha que legal. Quando A é maior que zero, carinha feliz. Muito fácil, né, gente? Quando A é menor que zero, carinha triste. Nunca mais você vai errar isso. Então, aqui nós já temos o gráfico dessa função, certo? Com cavidade voltada para cima. Justamente porque ele já disse que A é igual a 1 e A é maior que zero. Então, vamos dar prosseguimento nessa resolução de acordo com as fórmulas que eu apresentei para você. Primeiro, eu indico a você, é uma dica, tá, gente? Para encontrar logo o valor de delta. Né? Já substituímos aqui os valores, né? O coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, e já encontramos que delta é igual a 36. Se delta é igual a 36, vocês lembram daquelas dicas que eu dei para você? Então, delta é maior que zero. Se delta é maior que zero, vamos ter duas raízes, certo? Reais e distintas. Muito bem, justamente porque delta é maior que zero. E aí vamos utilizar, gente, a fórmula que eu já passei para vocês na cartela anterior. É só substituir, pessoal, simples mesmo. Então tá aqui, ó, x vértice menos, que faz parte da fórmula, o b, que é menos 4, dividido por 2 vezes a, que é igual a 1. Então, resolvendo essa expressão, já encontramos o valor de x vértice, que é igual a 2. Assim também é com y vértice, menos, né, que faz parte da fórmula, que está bem aqui, o valor de delta que encontramos, né, bem aqui, pessoal, 36, dividido por 4 vezes 1, que é o valor de A, o número 1. Então, ao resolvermos, encontramos que y vértice é igual a menos 9. Então, recapitulando aqui para você, utilizamos a fórmula e encontramos que o vértice da parábola da função que estamos trabalhando é igual a abscissa 2, ordenada menos 9. E eu coloquei no plano cartesiano, pessoal. Eu marquei aqui para você e vou apontar agora. Vejam só, quando x é 2, o y é exatamente menos 9. Então, bem aqui eu tenho o vértice dessa parábola. Bem aqui, ó, o vértice dessa parábola. E não esqueça que, como o valor de A é maior que zero, a concavidade dela é voltada para cima. E agora nós vamos para uma animação para você ver como que vai ser a construção desse gráfico. Gráfico da função. Como a concavidade é voltada para cima, vértice 2 e menos 9 é o ponto de mínimo de f. E y do vértice igual menos 9 é o valor mínimo de f. Então, para recapitular, na função quadrática f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, quando delta é, aliás, quando a é maior que zero, a parábola que a representa tem concavidade voltada para cima. Bom, todas as vezes, pessoal, quando o valor de A é maior que zero, né? Vou desenhar aqui para você rapidamente um plano cartesiano, certo? Então, quer dizer que a parábola ela tem concavidade voltada para cima. Vamos lá? Voltada para cima. Todas as vezes em que A for maior que zero, nós temos ponto de mínimo. Sério, professora? Por quê? Bem aqui, pessoal, ó. Vejam que está exatamente na parte mais inferior do gráfico. Então, é por isso que é chamado de ponto de mínimo. É exatamente aqui.
E quem é que corresponde a esse valor mínimo? Y, vértice. Por quê? Bem aqui nós temos o valor de Y. Então, é por isso que ele corresponde ao valor mínimo. Certinho? Mais uma vez, eu quero enfatizar a você. Quando que eu tenho ponto de mínimo em uma função quadrática? Quando A é maior que zero. Quando A é maior que zero, significa que o valor dele é positivo. Eu vou voltar aqui rapidamente na cartela anterior e mostrar para você, de acordo com o exemplo da função que estávamos trabalhando, que nós temos aqui, pessoal, um ponto de mínimo. E eu vou tentar desenhar aqui, ó, esse gráfico para que você possa enxergar, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar, perfeito. Olha só, exatamente aqui, ó, no menos 9, nós temos o ponto de mínimo, tá? Então, significa que Y vértice nessa parábola é igual a menos 9. Então, menos 9 é o ponto de mínimo, tá bom? Eu espero que você tenha entendido bem, né, essa questão do ponto de mínimo, tá? E nós temos como o x-vértice dessa parábola, lembrando que aqui é o vértice, tá, pessoal? 2, tá? E menos 9. Deixa eu arrumar aqui para a gente entender melhor. Então, nós temos 2 e menos 9, que é o vértice dessa parábola. E o x-vértice é exatamente 2, tá bom? Então, é isso aí. Eu espero que você tenha entendido bem a nossa aula e você pode voltar ao vídeo, revisar para ter uma aprendizagem mais aprofundada, tá bom? Agora nós vamos para o quiz de número 2. Considere que um dos saltos de um canguru vermelho possa ser descrito pela função f de x igual a menos x ao quadrado dividido por 8 mais x, em que x e f de x são, respectivamente, a distância horizontal e a altura do salto em metros. Determine a distância horizontal alcançada pelo canguru vermelho. Alternativa A, 8. Alternativa B, menos 1. Alternativa C, 1. Alternativa D, menos 8. Perfeito. Eu vou dar um tempo para você pensar e efetuar essa resolução, tá bom? Certinho, eu espero que você tenha marcado a alternativa correta. Vamos para a resposta? Então, nós temos como solução desse quiz a letra A. Resposta de número 8. Essa é a distância horizontal alcançada pelo canguru vermelho. Mas vamos para essa solução para a gente compreender melhor. Então, pessoal, nós temos aqui uma função quadrática, tá? E essa função quadrática aqui, eu vou colocar para você marcar o valor de A, né? Se trata de um número fracionário. Lembre-se, bem aqui, ó, existe o número 1, tá? Então, A é igual a menos 1, certo? Dividido por 8. E o valor de B, nós temos bem aqui ao lado também, pessoal, o número 1. Então, B é igual a 1. Professora, cadê o valor de C? Quando nós não enxergamos o valor de C, significa que ele é igual a 0.
do jeito que está escrito aqui na cartela. Então, quando isso acontece, dizemos que a equação é incompleta, tá bom? Agora, como precisamos encontrar a solução dessa equação, nós vamos igualar a zero. Mas quem é o f de x? Aqui, pessoal, tá aqui o f de x é menos x ao quadrado sobre 8 mais x. E eu igualei a zero, ó. Tá aqui, ó. Igualamos o f de x a zero. E eu vou dar aqui para você uma dica dessa resolução. Como nós temos uma equação incompleta, nós podemos resolver essa equação, tá? Utilizando um outro método. Mas se você quiser utilizar a fórmula de Bhaskara, não tem problema, você pode sim resolver. Mas eu vou dar uma dica para você. Primeiro, nós vamos arrumar aqui, ó. Eu vou fazer uma separação para você entender melhor. Nós temos menos, lembrando que 1 sobre 8 é o valor de A, tá? E eu vou separar aqui, ó. X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, certo? Ó, arrumei esse pedaço aqui, esse termo. Mas, lembrando que ao lado de x tem o número 1, mais 1 vezes x. E tudo isso é igual a zero. Perfeito. Agora, a gente vai para essa parte aqui, ó, certo? Eu coloquei x em evidência. Por que eu coloquei x em evidência? Porque eu estou vendo que tem x tanto no primeiro termo e tem x no segundo termo. Então, eu coloquei ele em evidência. Tá aqui o x. O que é em evidência? Aquele que quer aparecer, né? Então, ele está aparecendo. E agora eu vou fazer uma divisão. Quando eu divido esse x por esse x aqui, vai sobrar somente esse valor aqui, ó. Esse x. E eu trago para cá, ó. Menos 1 sobre 8 vezes x. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Eu faço a divisão desse x por esse daqui, ó, vai sobrar somente quem? O número 1. Por isso que vai aparecer mais 1. Perfeito. E agora, vou mostrar aqui para você que esse x eu vou igualar a zero. Já temos o primeiro resultado. Quer dizer, x' é igual a zero. Depois, vamos igualar, né, esse termo aqui também a zero, que vai ficar dessa maneira. Menos 1 sobre 8 vezes x mais 1 igual a zero. Então, o mais 1 que estava no primeiro membro, troquei de membro. Se ele estava positivo, ele foi negativo, né? Eu tirei o 8 que estava dividindo e passei multiplicando. Lembrando que o inverso da divisão é a multiplicação e assim vice-versa. Mas tem um detalhe. O que está acontecendo aqui? Nós temos essa parte aqui, ó, do primeiro membro, que está negativa. E nós já falamos sobre isso. Quando isso acontecer, vamos multiplicar toda a equação por menos 1. E ao multiplicar essa equação por menos 1, certo? Teremos, então, x igual a 8, tá, pessoal? Bem aqui que a gente vai multiplicar. Então, eu espero que você tenha entendido essa solução. Por que o resultado deu igual a 8. E agora, nós vamos para o cronograma. Então, falando do cronograma de estudos, eu vou apresentar para você alguns conteúdos que são predecessores à função do segundo grau, justamente para que você compreenda melhor esse assunto. Então, nós temos como primeiro predecessor equação quadrática. É importante você estudar equação quadrática, expressões numéricas e também saber trabalhar bem operações com polinômios. E após esses conteúdos, para que você tenha um aprofundamento melhor no ensino da matemática e nessas questões de funções, é importante que você estude também função modular, função exponencial e função logarítmica. Perfeito! Agora nós vamos para as nossas considerações finais. Bom, gente, concluímos a nossa aula. Eu espero que você tenha adquirido um bom aprendizado deste assunto.
Agora, eu peço a você que se aproxime um pouco da televisão, do computador, de onde você está assistindo, para que a gente possa fazer aquela selfie. Vamos lá? Perfeito! E mais uma vez convido a você a nos seguir em nossas redes sociais, @Centro de Mídias _AM, e nos marcar nessa selfie aí que você tirou em hashtag Projeto Conquistar Seducan. Agora vamos nos despedir. Tchau, tchau!